graça e a paz estejam sobre todos. Queremos pensar nesse dia, como já foi pela manhã, no tema Não Vá para o Inferno. Música popular, já na entrada alguém me lembrou do Roberto Carlos. Ele disse que tudo vai para o inferno. E eu digo para você, hoje, não vá para o inferno. Baseado no texto de Apocalipse 22 e 23. Sabemos que temas como céu e inferno não são temas muito aceitos. Para muitos soa como uma história infantil, uma fábula, uma parábola, algo para criança. É verdade que o intelectualismo racional que domina nosso meio acadêmico, que são ensinados aos jovens, aos adolescentes e também às crianças, é caracterizado por esse materialismo do aqui e do agora. Então não há essa preocupação com questões eternas, com vida eterna, com vida pós-morte, com a alma, com o nosso espírito. As pessoas estão preocupadas com esse tempo, pouco que elas têm aqui nessa terra. Muitas vezes muito pouco, muito curto. E que seja um pouco mais longo, mas nada comparado à eternidade. Mesmo para alguns grupos evangélicos, a questão da vida eterna é irrelevante, porque a teologia da prosperidade se preocupa com as bênçãos presentes, materiais, e agora. Então eu quero um Deus que possa resolver os meus problemas, um Deus que satisfaça as minhas ansiedades, os meus desejos. E esse tipo de teologia, muitas vezes, não se preocupa com a eternidade. Eu lembro da época em que era adolescente, nós distribuíamos folhetos, eu, pastor Haroldo, na igreja de Cotia, e o folheto mais famoso era assim: onde você irá passar a eternidade? Então essa era uma pergunta recorrente. Hoje não se faz mais essa pergunta, não se ouve mais, ou raramente se ouve essa pergunta. No entanto, independentemente dos conceitos que são ensinados no mundo acadêmico, de que está envolvida a nossa mídia, principalmente repórteres da televisão, e que tiveram toda essa formação, independentemente do que eles pensam, do que eles pregam, do que eles creem, a realidade da vida eterna, ninguém poderá escapar. A vida eterna com Deus, que nós chamamos céu, e a vida eterna sem Deus, que chamamos inferno. E sobre essas duas realidades, que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite. Para isso eu peço que vocês abram as suas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 21. Inicialmente Apocalipse 21, de 1 a 8, depois 22, de 1 a 21, conforme está projetado aí na nossa tela. Diz assim o texto: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora no capítulo 22, nós estaremos lendo o capítulo inteiro, 22. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Carecemos da unção do Teu Santo Espírito, Pai. Precisamos da Tua orientação, da iluminação, para compreendermos e praticarmos a Tua verdade, Pai. Pedimos que toda a mente se volte a Ti, Pai. Que todos aqui estejam debaixo da Sua segurança, Pai. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos pensar em 3 verdades sobre a vida eterna. E depois nós vamos pensar também em 4 atitudes do cristão. A primeira verdade é que o céu
é uma realidade para os salvos. Nós vemos aqui uma descrição desta vida eterna, de que Deus estará restaurando aquilo tudo que foi perdido pelo homem na queda, aquilo que foi arruinado pelo pecado, todas as implicações do pecado no homem e na natureza, Deus estará restaurando. Por isso o texto diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aquela glória, aquele esplendor será restaurado. Então será um retorno ao Éden de Deus. Diz o texto que o mar não existe mais. Ora, então que coisa estranha, não vai mais existir mar? A questão não é essa. Nós precisamos entender isso como o mar, como algo que é muitas vezes tenebroso ao homem, como algo que é um mistério ao homem. Os salmistas dizem constantemente que todas as ondas e vagas passaram sobre ele, ou seja, o mar muitas vezes é algo terrível. Então esse terror dos oceanos não vai mais existir. Não é que não vai mais existir as águas, não, mas não vai mais existir. Então tudo estará em perfeita harmonia. O Éden de Deus será restaurado. O rio de água cristalina, a árvore da vida, a face de Deus, tudo que o homem perdeu na queda, será restaurado pelo Cordeiro de Deus. A descrição final do paraíso, ela nos lembra o jardim do Éden, onde existia intimidade com Deus, proximidade com Deus, abertura com Deus, diálogo com Deus, onde as abundâncias de bênção estavam presentes para o homem. Ver a face de Deus e receber o nome de Deus é desfrutar dessa comunhão com Deus. Diz o texto que o cidadão do reino entrará pelas portas ou pelos portões. Ou seja, ele será alguém que terá todo o direito de desfrutar das bênçãos preparadas por Deus. Agora, quem promete isso? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aquele que fala e as coisas acontecem. Aquele que tem poder na palavra por si mesmo. O poder da palavra de Deus é intrínseca. Deus fala e as coisas acontecem. E esse que profetizou e este que falou é o que promete. Aquele que disse que as coisas iriam acontecer e aconteceram. Nós estamos fazendo a leitura anual. E vocês puderam perceber no estudo dos profetas que muitas das profecias já foram cumpridas. Profecias sobre o reino do norte, profecias sobre Samaria, profecias sobre Jerusalém, profecias sobre a Babilônia, profecias sobre os povos vizinhos. Essas profecias foram cumpridas, porque aquilo que Deus fala, isso acontece. E agora existem profecias sobre a concretização da história da salvação. E essas profecias também irão se cumprir. Então o céu é uma realidade para os salvos. Assim como o inferno também é uma realidade. O inferno é o destino daqueles que estão sem Deus. Não existe, preste atenção, nenhuma promessa de livramento da ira divina. Nas Escrituras Sagradas, não existe nenhuma promessa que haverá um segundo plano, uma segunda chance, que haverá lá no final, então Deus vai dar um jeitinho
porque Deus é brasileiro. Não há nas Escrituras nenhuma possibilidade de uma segunda oportunidade. O homem alimenta uma ilusão que poderá se livrar da ira vindoura. João Batista, quando pregava, anunciava Jesus. E nós vemos lá nos evangelhos, Lucas 3,7, ele diz: quem acha que... por que vocês acham que vocês vão fugir da ira vindoura? Triste ilusão. Alguns imaginam, não, Deus por fim vai deixar alguns ali sofrendo um pouquinho no purgatório para pagar seus pecados, mas por fim todos ficarão com Deus. Nenhuma promessa de livramento da ira de Deus para aqueles que permanecem na incredulidade. Nenhuma promessa de livramento para aqueles que permanecem no pecado. A ira de Deus está sobre todo o pecado. E a ira de Deus só pode ser removida através de Cristo Jesus. Como nós aprendemos em Isaías capítulo 2, que naquele dia a ira de Deus poderá ser removida, mas através de Cristo Jesus. Será respeitado o desejo de todos aqueles que não querem Deus. Deus não vai impor a eles nada, além do desejo deles. Então, aqueles que nunca tiveram prazer de vir a um culto, que nunca tiveram prazer de louvar a Deus, que nunca tiveram prazer de ter comunhão com Deus, que nunca se deleitaram no Senhor, como nós aprendemos em Salmo 35:9, se deleitar no Senhor, ter prazer do Senhor, como aquela criança depois que é amamentada e fica naquele estado de deleite. A palavra vem dessa origem, né? Se deleitar. Então ela recebeu da mãe todo aquele leite e ela está agora deleitada, ela está em alegria, prazer, tranquilo. Então, todos aqueles que não têm prazer no Senhor, todos aqueles que não têm prazer de cultuar ao Senhor, isso será respeitado. E eles estarão eternamente afastados da face do Senhor. Quem não deseja estar com o Senhor estará por toda a eternidade longe da face do Senhor. Porque você não vê ninguém reclamando. Você já viu um protesto na Avenida Paulista, ou sem igreja, carregando, nós somos sem igreja, nós estamos protestando porque a gente está sem igreja. Você já viu um protesto lá na Avenida Paulista, a gente está sem Deus, Deus não quer nós. Você nunca viu nem verá. Porque tais pessoas não estão preocupadas com isso. Tais pessoas não querem ser incomodadas com isso. Quantas pessoas, às vezes, nós vamos falar, me deixa quieto, não me incomoda, não quero saber disso. Esse desejo será atendido por toda a eternidade. E essas pessoas estarão longe da face do Senhor. Então, o inferno é o destino daqueles que estão sem Deus. Daqueles que continuam na prática do pecado. E eles estarão banidos da face do Senhor. O céu é uma realidade. O inferno é uma realidade também. E nós não podemos fugir disso. Não são os nossos conceitos que vão mudar isso. Mas é a palavra de Deus que nos prova, que autentica o que será a vida eterna. A vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Uma terceira verdade está no versículo 7 e também no versículo 20. Jesus em breve voltará. Jesus em breve
voltará. Alguém pode estar pensando, mas já se passaram 2000 anos, cerca de 2000 anos, que isso foi dito e nada aconteceu. Precisamos nos lembrar que nós estamos nos últimos dias. E a profecia de Joel foi inaugurada em Atos, e nós estudamos isso recentemente. Com a vinda do Espírito Santo, esses últimos dias, esse tempo foi inaugurado, esse tempo profético foi inaugurado. E nós estamos vivendo nesses últimos dias. Não sabemos ainda se são os últimos dias dos últimos dias. Mas esse tempo nós estamos vivendo. Isso significa que precisamos estar na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, precisamos estar preparados. Olha o que nos diz Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos repetir juntos esse versículo? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Cristo em breve voltará. Precisamos nos lembrar. Precisamos nos lembrar de não esquecer. Essa frase não é minha. É de uma música do grupo Resgate. Mas precisamos nos lembrar de não esquecer que o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é cronológico. Vem da palavra cronos, do grego. O tempo de Deus é um tempo que não é cronológico. Há uma outra palavra que é kairos. Qual a diferença? O que tem uma coisa a ver com a outra? Significa que Deus criou o tempo. Nós precisamos pensar que, do ponto de vista físico, o que é o tempo? O tempo são as rotações que existem em torno do Sol. Isso fisicamente é o tempo. Mas Deus, quando criou esse tempo, Ele não se submeteu a Ele não entrou dentro do tempo. Por mais difícil que talvez possa ser compreender essa realidade, ou por mais filosófico que possa parecer isso, mas o que nós precisamos aprender de tudo isso é que Deus criou e não se submeteu a Ele. O tempo de Deus é diferente. Eu gosto de pensar que o tempo de Deus é um tempo regressivo, enquanto o nosso é um tempo que caminha para o infinito. É como se contássemos de 1 a 10, 1 milhão, 10 milhões e assim por diante, e Deus contasse de forma regressiva, né? 5, 4, 3, 2, 1 e 0, porque tem um ponto e um tempo certo para as coisas acontecerem. E assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse tempo é certo, mas esse tempo é um tempo de Deus. E cabe a nós ficarmos preparados, ficarmos na expectativa do tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. Essas são as 3 verdades que eu gostaria de destacar. O céu, a vida eterna com Deus, o inferno, a vida eterna sem Deus, e a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. E nós, o que precisamos fazer diante disso? Então o texto nos fala de algumas atitudes. Primeira, guarde as palavras da profecia desse livro, versículo 6. Diz assim, 22, 6. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Guarde as palavras deste livro. Devemos estar convictos de que as palavras de Cristo são fiéis e verdadeiras. Amém? Precisamos ter a convicção
de aquilo que ele disse vai acontecer. As profecias falavam da vinda do Messias. E nós estudamos e lemos isso em Isaías e nos demais profetas. Jesus veio. As profecias diziam como que Jesus morreria. Isso aconteceu. Isaías diz até a aparência do Messias. Isaías dá um retrato da própria aparência do Messias. Isso aconteceu. As profecias indicavam a ressurreição de Cristo Jesus. Isso aconteceu. E as mesmas palavras agora dizem a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso acontecerá. Precisamos guardar as palavras da profecia desse livro. Olha o que diz Filipenses 2:16, nessa nova versão transformadora. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não trabalhei inutilmente. Vamos repetir? Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não trabalhei inutilmente. Não cele as palavras de Deus, ou seja, não guarde as palavras de Deus. As palavras de Deus não podem ficar guardadas, as palavras de Deus precisam ser proclamadas. Jesus não precisa de agentes secretos. Tá? Se você não atua em países muçulmanos, então ele não está precisando de agente secreto do Evangelho. Tá? Jesus precisa de pessoas que proclamem, que falem, que anunciem e que principalmente testemunhem a respeito do seu Evangelho. Então a advertência é para que a gente guarde, para que guarde no sentido de guardar no coração, mas que a gente não retenha essa palavra e deixe de anunciar, mas pelo contrário, que nós possamos anunciar a palavra. Não cele as palavras de Deus. Está no versículo 10. Diz assim o versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Devemos proclamar. No entanto, não podemos inventar. No entanto, não podemos mudar, não podemos alterar, não podemos retirar, não podemos acrescentar. E o texto diz que se alguém fizer isso, as maldições que aqui estão virão sobre ele. Precisamos proclamar a palavra com fidelidade. Não podemos tornar a palavra agradável para ser mais aceitável. Infelizmente, o que está acontecendo nos dias de hoje, a palavra está sendo tornada mais agradável. Então, com um tom de autoajuda, com um tom de prosperidade, falando pouco sobre pecado, arrependimento, inferno, mas falando de você tem que desenvolver aquilo que está dentro de você. Você é uma pessoa poderosa, você é um filho de Deus, que tem que reivindicar os seus direitos. Não podemos tornar a palavra mais agradável. Precisamos anunciar a palavra do jeito que ela é. Não podemos nem tirar, nem acrescentar. Guarde, proclame as palavras. A segunda atitude está no versículo 8, versículo 9. Adore somente a Deus. O texto no versículo 8 diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele disse: Não faça isso. Essa advertência não foi só por essa questão de um ato falho de João,
Mas, para mostrar que Deus requer exclusividade, Deus requer lealdade, não podemos ter um coração dividido. Não podemos ter uma lealdade dividida. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon, ou servimos a Deus, ou servimos a Astarote, ou servimos a Deus, ou servimos a Buda, ou servimos a Deus, ou servimos a Será. Que Deus que você serve? Adore somente a Deus. Hoje nós temos outros deuses, é bem verdade. Hoje temos outros deuses. E nós transformamos coisas em deuses. Então existem os deuses do futebol. Eu gosto de futebol, assisto futebol. Não sei qual que foi o resultado do meu time hoje. Perdeu? Não sei. Mas podemos transformar isso num Deus. Algo que se coloque entre nós e o verdadeiro Deus. Algo que tire a nossa atenção, algo que faça com que a gente participe disso, mas não participe das coisas de Deus. Então isso se tornou um Deus, isso se tornou algo a ser adorado. E muitas vezes isso é o dinheiro, isso é as riquezas, olha o que nos diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir aos dois senhores. Precisamos decidir que Senhor que nós servimos. E muitas vezes o dinheiro se torna um Deus. E um Deus poderoso, da qual muitas pessoas se dobram, da qual muitas pessoas o adoram, da qual muitas pessoas o servem. Agora nós servimos Mamon, o Deus do dinheiro, ou nós servimos o Deus Todo-Poderoso? O texto diz: adore somente a Deus. Essa é a segunda advertência. O que nós devemos fazer então nesse tempo? Entre o tempo hoje e a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse interregno que envolve o agora e a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos fazer é guardar as profecias, é guardar a palavra de Deus. A segunda coisa é adorar somente a Deus. A terceira coisa é santificar-se. E essa está diretamente ligada com a anterior. Se nós servimos somente ao Deus Todo-Poderoso, então nós devemos nos santificar. E o versículo 11, que muitas vezes é um versículo que é um enigma para muitas pessoas, na verdade, ele fala de algo extremamente importante, porque o que o Senhor Jesus espera e deseja de nós é uma definição. Olha o que diz o versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Você pode estar estranhando essas palavras. Como pode que Deus dizer para que a pessoa que é injusta continue na prática da injustiça? Mas o que o texto está chamando, o que o texto está advertindo, o que o Senhor Jesus Cristo deseja da sua igreja, de cada um de nós, é definição. Definição. Não cabe ficar em cima do muro. Não cabe, como na época que nós tínhamos a loteria esportiva no Brasil, a coluna do meio. Precisamos de uma definição. Por isso o texto diz, e essa linguagem está dentro do contexto de Apocalipse. Em Apocalipse 3,16, Jesus diz: estou a ponto do quê? De
Jesus estava a ponto de vomitar quem? Quem era o quê? Morno. No começo do texto, lá já em Apocalipse 3, nós vemos esse contexto, essa ideia, esse chamamento a uma definição. Sabemos que há um contexto por trás disso, e quando nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, nós estudamos especificamente o contexto que estava acontecendo, a questão da água que chegava quente e depois era fria, etc. Quente era boa para os tratamentos terapêuticos, etc. Fria, boa para o consumo, mas morna. Para que serve uma água morna, a não ser para vomitar? Por isso que o texto chega aqui já no final de Apocalipse e diz que o injusto continue na injustiça e o justo se santifique. Ou seja, de que lado você está? Aquela velha frase do grupo Rebanhão, quem é dos anos 80 se lembra disso, né? Mas nessa mesma frase, dessa poesia, desse conjunto, ele falava, de que lado você está? E ele terminava assim, de que lado você quer ficar? O que é mais importante? De que lado você está, mas de que lado você quer ficar? Porque se você estiver no meio, se você for morno, Jesus está a ponto de vomitar-te. Por isso, a advertência, santifique-se. E o texto diz no versículo 14, felizes os que lavam as suas vestes. Lavar as vestes significa pedir e receber o perdão de Deus. Então, nesse tempo em que nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que nós devemos fazer, entre outras coisas? Santificação. E a quarta e última que gostaríamos de destacar, são só essas? Não. Evidentemente que o capítulo 21 e 22 são mensagens muito ricas e profundas, nós nem entramos na parte de Jerusalém, da cidade, daquele símbolo do futuro de Deus, do povo de Deus. Mas gostaríamos de destacar essas verdades que são essenciais e fundamentais. E a última delas é que devemos aceitar o convite, é o que diz o capítulo 17, o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, quem que é a noiva? A igreja. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, apesar da realidade da vida eterna sem Deus e da vida eterna com Deus, apesar de que a ira de Deus está contra todo o pecado, há uma esperança. Há uma esperança para aquele que se mostrou indiferente até hoje. Há uma esperança para aquele que não tem se deleitado nas coisas de Deus, naquele que não tem prazer em estar no culto, daquele que não tem prazer em ler a palavra de Deus, daquele que não tem prazer em orar. Então há uma esperança, porque o convite está aberto. Venha e beba de graça da água da vida. É interessante que o texto diz, o Espírito e a noiva dizem. A obra de proclamação é uma obra de cooperação, somos cooperadores com Deus, como nós aprendemos em 1 Coríntios. Ou seja, o Espírito de Deus que convence do pecado, mas a igreja que faz a sua obra de proclamação, de evangelização, de discipulado. Por isso, nós estamos em cooperação nessa missão de levar as boas novas ao mundo perdido. Por isso o Espírito e a noiva dizem, vem. O convite ainda está aberto. Venha e beba de graça a água da vida. Beba de graça, porque você não pode pagar. Isaías capítulo 55 diz, vem, beba vinho e leite, sem dinheiro e sem preço.
é sem preço. Porque qual seria o preço? Qual seria o preço que deveríamos pagar pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Qual que é o preço de Cristo Jesus ter deixado a glória do Pai, de unigênito, de Deus do universo, vir habitar neste mundo, tornar-se homem, ser cuspido pela sua criatura, ser esbofeteado pela sua criatura, ser maltratado pela sua criatura, ser crucificado pela sua criatura? Qual que é o preço disso? Quanto que você pagaria por isso? Não se pode pagar, por isso é de graça. É graça de Deus, é gratuito. Por isso o convite: venha e beba de graça. A mesma água da vida que Jesus ofereceu à mulher samaritana. E disse a ela: se você receber dessa água, nunca mais terá sede, porque essa água jorrará para a vida eterna. Essa água da vida, que simboliza a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, está disponível, está jorrando do trono de Deus, como nós aprendemos aqui. Agora ela precisa ser retirada, ela precisa ser recebida por você. Você precisa aceitar esse convite. Você precisa receber essa água que Cristo Jesus oferece. O texto diz que fora ficarão os cães, fora ficarão os adúlteros, fora ficarão aqueles que praticam e vivem no pecado. Mas esse mesmo texto diz que há esperança para todos. Enquanto há vida, há esperança. Por isso esse convite não pode ser rejeitado. Essa água da vida não pode ser rejeitada. A ira de Deus estará sobre todo o pecado, e a justiça de Deus se realizará contra o pecado. E será justo que o pecador sofra a condenação eterna pelo pecado. No entanto, ainda há tempo de mudar essa situação. A volta do Senhor Jesus Cristo é certa. A preocupação com a vida espiritual é extremamente essencial. Aqueles que vivem na prática do pecado ficarão banidos da presença do Senhor. Mas nós e todos os que ouvem são sensíveis à palavra, precisam guardar essa palavra, precisam definir que Deus que adoram, precisam se consagrar, se dedicar, se santificar. Não cabe mais uma vida morna, não cabe mais uma vida indecisa, não cabe mais uma vida em cima do muro, mas precisamos receber essa água da vida, precisamos receber esta graça e viver de acordo com o querer de Deus, na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa então deve se preparar, crendo, santificando-se, anunciando, buscando, pois o maior privilégio não será na eternidade a ausência do pecado, a ausência do mal, a ausência do sofrimento, a ausência da dor, mas será desfrutar da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.